Olá, turminha. Eu sou o professor Alfredo. Eu sou professor de filosofia e religião, tá? Ensino religioso, na verdade. Ah, Bom, como você já deve estar sabendo, esse vídeo se refere ao laboratório de iniciativas sociais ou comunitárias, tá? O nosso tema dessa quinzena que se inicia é o universo das artes. Nesse sentido, a gente vai discutir alguns aspectos que envolvem esse tipo de conhecimento, tá? E as nuances que envolvem essa problemática, tá certo? Esse vídeo é só um vídeo introdutório sobre o assunto. Os meus colegas, os professores Edson, Darlene e Cristiane, eles vão sugerir para vocês assistir alguns vídeos referente a alguns conceitos específicos da arte, tá? Por exemplo, o que seria cordel, o que seria mosaico, tipo de literatura, seja ela em verso ou prosa, ok? Então, para iniciar a nossa conversa, a gente precisa primeiro procurar entender o que seria isso que a gente chama de arte. Já adianto para vocês que não é um conceito tão simples, tá? Os próprios teóricos da área, eles divergem com relação ao conceito de obra de arte, tá? Do que seria aquilo que a gente chama de arte. Bom, na escola tem um professor Andrei, que tem bem mais idoneidade para falar sobre o assunto do que eu. O que eu vou discutir aqui com vocês está no âmbito do conhecimento filosófico, tá? É a interpretação da filosofia sobre aquilo que a gente chama de arte. E em filosofia, já adianto, a gente tem uma área específica de discussão que a gente chama de estética. Bom, se você remeter, né, se você regredir um pouco no tempo e chegar nos primórdios da humanidade, vocês vão perceber que aquilo que a gente toma como alguns aspectos daquilo que a gente chamaria de arte, a princípio, nos primórdios da humanidade, estava vinculado ao culto religioso. Vou pegar só dois deles aqui para simplificar. A dança e a música. Tá? A dança e a música hoje são tomados como tipos de arte. Esses tipos de arte, nos primórdios da humanidade, estavam vinculados ao culto religioso. Se você pegar a religião hindu, por exemplo, o hinduísmo, eles ainda hoje relacionam toda uma dança, né, toda a coreografia da dança procura retratar uma mensagem, tá? Seja um contato com a natureza, né, uma descrição da natureza, vamos dizer assim, uma homenagem à natureza, ou simplesmente direcionada a um deus, tá? Claro que um deus hindu, né? Eu adianto para vocês que lá tem mais de 1000 deuses, tem vários deuses nessa religião. Tranquilo? Então, a princípio, a arte estava vinculada com o culto religioso, tá? Avançando no tempo, a gente chega na Grécia Antiga, a gente chega em Aristóteles. E para os gregos, esse conceito, né, Aristóteles divide os saberes em três, né, saber teorético, saber prático e saber artístico. Esse saber artístico ele chama poiesis, né, de onde o nome poesia. A poiesis seria a arte, né, o conhecimento de fazer, de produzir alguma coisa. Então tudo aquilo que é produzido pelo homem seria uma poiesis, seria uma arte. Se eu sou um conhecedor, vamos dizer assim, da produção de sapato, eu sou um artista. Se eu sou conhecedor, né, da ciência da cura, eu sou um artista. A arte de curar, a arte de produzir sapato, a arte de cozinhar, a arte de produzir, né, de plantar, enfim. Tudo que fosse uma ação humana, né, que tivesse uma finalidade fora do homem, né, que tivesse
como finalidade um produto, Aristóteles, né, e os gregos de sua época chamavam de poiesis, ou simplesmente arte. Bom, então, professor, a arte é exatamente isso? A arte ela é um produto fora do homem? Alguns vão dizer nem sempre, tá? Mas a princípio a gente fica com esse conceito. A arte é uma produção do homem, é algo que o homem produz, tá? Aí você pode perguntar, qual é a utilidade da arte? Certo? Bom, do ponto de vista da filosofia, da própria psicologia, há uma dualidade que caracteriza o homem. O homem é ao mesmo tempo razão e emoção. Se o homem fosse extremamente racional, haveria um problema sério com o homem. Imagine que você tivesse a 100% da sua capacidade mental, certo? E aqui eu preciso estabelecer uma distinção. Você tem 100% da sua capacidade cerebral. A sua capacidade mental já é outro aspecto, né? Já vai para o campo da psicologia. Não existe uma pessoa que tenha... acho que tem uma confusão aí no meio, né, no meio do senso comum, de que o homem não tem... É um erro de Freud afirmar que o homem tem apenas 10% da sua capacidade cerebral. Freud nunca falou tal coisa, certo? Um homem sadio mentalmente, ele tem 100% da sua capacidade cerebral. Se o cérebro deixar de funcionar 1%, já tem um problema sério neurológico, tá? Então, do ponto de vista da arte, se você, do ponto de vista da filosofia, na verdade, se você for 100% racional, você se torna um ser insensível. Você não vai se preocupar com o próximo, tá? Então a arte ela aparece nesse contexto para fazer com que você se lembre de que você é um ser humano. Aí você diz, professor, eu preciso lembrar disso? Precisamos. Às vezes a gente tem um ato de crueldade, né? A palavra é pesada, mas é exatamente isso que é, de que a gente é insensível a determinadas situações que outras pessoas estão vivendo. Quando você é insensível para outra situação, né, que outro indivíduo está vivendo, você é uma pessoa cruel. É isso que o termo significa. Perfeito? Então, falta em você, no excesso de racionalidade, falta em você aquilo que a gente chama de empatia. Joia? Então, a arte faz com que você sinta emoção. Sentindo emoção, você se lembra que se eu sinto emoção e aquele outro indivíduo sente a mesma emoção que eu, ele é igual a mim, portanto, aquela dor que ele está sentindo, aquele sofrimento que ele está passando, eu consigo imaginar. Então é nesse sentido, nesse exercício, inclusive racional, né? Mas só que é intuitivo, na verdade, né? Nesse exercício racional pela explicação que eu estou dando, mas no exercício intuitivo, né, da fruição estética, da fruição artística, é que eu consigo me compadecer ou me sensibilizar com o outro. Essa é a principal função da arte do ponto de vista filosófico, tá? Fazer com que você se lembre de que você é um ser humano, tá? A partir da percepção de que a outra pessoa é um ser humano. Você só consegue se identificar como ser humano porque você consegue identificar o outro indivíduo como ser humano. Joia? Então a utilidade da arte do ponto de vista filosófico é exatamente esse. Lembrar que nós somos seres humanos. Tá? E a partir daí a gente observar, analisar nossas ações para com o próximo. Tá? Bom, as funções da arte. Essa área, né, aqui já estou entrando na seara da disciplina de arte propriamente dita. Tá? Segundo os teóricos, existem 3. Eu tenho mais idoneidade para falar sobre a primeira. As outras 2, o professor Andrés tem mais capacidade que eu. Tá? A função pragmática, tá? Que é justamente a arte como uma finalidade fora dela. Então, a arte aqui é sobre aquele ponto de vista aristotélico. Eu enquanto artística, eu tenho vou produzir uma arte, uma obra de arte,
com a finalidade, procurando passar, transmitir uma mensagem, tá? Então eu faço um filme que critica a exploração do trabalhador. Eu faço uma poesia que critica, vamos dizer assim, ou chama atenção para a questão da depressão. Eu faço uma música para tratar sobre a violência contra a mulher. Então, toda vez que eu vou produzir uma obra, eu tenho uma intenção por trás daquela obra. Tá? A esse tipo de função eu chamo de função pragmática, tá? Da obra de arte. A função naturalista diz aqui no site: o conteúdo da obra é mais importante do que o seu modo de apresentação. Avalia a integridade da obra, né? Da obra de arte. Portanto, você no contato com a obra de arte, você consegue fazer a distinção do que ela é a partir de outras coisas que você já teve contato, e você diz, isso aqui é uma obra de arte, é de modo intuitivo que você tem essa percepção, tá? É aquilo que faz com que aquela obra, né, aquele produto se distinga, né, de outras coisas que você tenha conhecimento. Portanto, a arte, ela se mostra, diz, ó, eu sou uma obra de arte, tá? Você não consegue entender bem por que ela é, mas você consegue perceber que ela é uma obra de arte a partir da distinção de outras coisas que você consegue identificar a função. Aqui não, aqui você percebe a beleza, a expressão artística no produto, tá? Função naturalista, né? O modo natural como a obra se mostra para você. E por fim, a função formalista, que está focada na apresentação da arte e se apega à estética, tá? A organização dos elementos que a compõem, certo? Aqui a obra de arte, você, enquanto crítico de arte, você vai analisar o que é que compõe aquela obra, né? Então você vai analisar, isso aqui está mais para o crítico de arte. Ele vai analisar o que é que compõe aquela obra, né? E o que é que determina aquela obra como uma representação artística. Mais um conceito importante para a gente caminhar, né, desenvolver no nosso roteiro de estudos é a questão da inspiração. A inspiração, se você for do ponto de vista da biologia, da anatomia humana, inspiração é você puxar o ar, né, o oxigênio. Você respira, internalizou o oxigênio. Esse internalizar eu chamo de inspiração. Expiração é você soltar esse ar que você internalizou. Na obra de arte ocorre algo semelhante. Só que o artista, ele inspira o mundo. O mundo para a maioria das pessoas é óbvio, né? O sol nasce todo dia, a noite vem quando o sol se põe, né? Se o tempo está fechado, nuvens carregadas, vai chover, né? Enfim, tudo aquilo que é óbvio no cotidiano para a maioria das pessoas, para o artista não. Para o artista ele pega um recorte dessa realidade, internaliza, certo? Processa, e quando expira, quando exterioriza, ele exterioriza em forma de obra de arte, tá? Esse processo de pegar um recorte do mundo, um recorte do real e internalizar é comumente chamado de inspiração artística. O que é que te inspirou a fazer essa obra de arte? Aí o artista diz, eu vi aquela árvore, né, aquele campo, aquela situação específica e me conduziu a falar o que eu falei nessa poesia, tá? Então é o que leva o artista a produzir uma obra de arte. Claro, ele não pode só imaginar, né, criar uma imagem do mundo sem o mundo. Ele tem que pegar um recorte do mundo, esse recorte do mundo ele internaliza, através da imaginação, ele cria a obra de arte, certo? É um processo meio abstrato, meio prático, né? Meio concreto, perfeito? E aí sai a obra de arte. Para finalizar, eu queria só comentar sobre a proposta da quinzena. Como eu falei no início, os professores Edson, Cristina e Darlene, eles vão oferecer para vocês alguns vídeos descrevendo alguns conceitos de arte, né? De tipos de arte, na verdade. Né? Eu me recordo aqui agora
o conceito de mosaico, literatura de cordel, literatura em verso e prosa, tá? Então, vocês prestem atenção nesses conceitos, tá? Preste atenção no que é pedido, né? Na primeira aula que os professores vão ter com vocês. Prestem atenção, tá? Porque as questões que vão ser formuladas vão associar o conhecimento que você vai adquirir em arte com o conhecimento na área específica do professor. Exemplo, eu sou da área de filosofia, estou dando aula aqui para vocês sobre arte, certo? Então eu vou trabalhar com vocês, sobretudo os meninos do fundamental, o conceito de mosaico, de literatura de cordel, verso e prosa, tá? Ofereço 2 questões, depois eu vou aprofundar, né, na aula seguinte esse conceito de arte, tá? Eu vou aprofundar no campo da filosofia, no campo da estética. Bom, aí a questão que vocês vão desenvolver, né, vai ser uma produção artística com viés filosófico. Então você vai procurar, enfim, eu vou explicar isso na questão propriamente dita, mas aí vocês vão associar aquilo que você aprendeu em arte com aquilo que você aprendeu em filosofia. E em cima desses 2 conceitos, né, desses 2 entendimentos, vocês vão produzir uma obra de arte. É essa a proposta desse semestre. Não vai ser nada vinculado a uma resposta rasa sobre o assunto. A gente vai querer de vocês uma produção artística, tá? Seja ela escrita ou em mosaico, tá certo? Bom, meninos, é só isso que eu tenho para dizer, tá? Na próxima semana, fiquem atentos, o professor só vai oferecer para vocês as questões na próxima semana, tá? Então, assistam os vídeos, leiam aos textos oferecidos pelos professores, conceito referente ao campo da arte, tá? E aí, na semana seguinte, a gente oferece as questões para vocês fazerem a produção artística, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê na próxima aula. Tchau.